Olá, senhores, aqui é o Tenente Farias, instrutor de combate a incêndio Cefap, e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aí programático, tá ok? O ponto abordado de hoje será a abordagem de ambiente e passagem de porta, beleza? O objetivo que a gente vai alcançar nessa instrução é conhecer a abordagem de ambiente, saber realizar a passagem de porta, saber o que pode ser encontrado atrás de uma porta no combate a incêndio, e quais medidas podem ser tomadas conforme o cenário apresentado. A gente vai seguir o seguinte sumário: abordagem do ambiente, passagem de porta, características e ações quando o foco estiver na fase inicial, características e ações quando o foco estiver em desenvolvimento e características e ações quando o foco estiver incubado, tá? Então, primeiro ponto aqui, abordagem de ambiente de forma inicial. Então, do que se trata, né, uma abordagem de ambiente? São ações de aproximação, abertura de acesso e penetração em ambiente sinistrado. Ao encontrar uma porta fechada, tenha cautela, certo? Então, ponto principal aqui dessa análise inicial. Qualquer ventilação provoca aceleração da queima e aumento de taxa de liberação de calor, além de poder acarretar em fenômeno de comportamento extremo do fogo. Então, o que seria essa abordagem de ambiente? A gente utiliza esse mnemônico porta, certo? Que cada letra aí é uma atitude a ser tomada pela dupla que estiver abordando esse ambiente. Então, primeiro ponto, P, posicionamento. Segundo, observação rotativa. T, temperatura ou tatear. E o A, aguar, certo? Então, a gente vai abordar um por um aí e desmistificar isso daí. Deve-se realizar a observação rotativa com a finalidade de obter indícios do que está acontecendo no interior do ambiente através da leitura da fumaça e condições da porta e outros sinais. A temperatura da porta deve ser checada à procura de indícios que demonstrem a presença e altura da capa térmica, certo? Então, como é que seria o posicionamento? O posicionamento é, se eu sou o chefe, eu estou com os guichos. E se a porta abre para dentro, eu fico na dobradiça. Se a porta abre para fora, eu fico na fechadura, certo? E o meu ajudante ele vai ficar do lado oposto, beleza? Esse é o posicionamento adotado nesse procedimento, tá? E observação rotativa vai ser necessário para fazer a leitura da fumaça, tema que a gente aborda aqui nesse nosso contato. Então, o tempo inteiro se preocupando com a degradação do ambiente no que eu estou inserido e a degradação visual da entrada do ambiente que eu estou propondo a abordar ali. Então, leitura da fumaça escapada ali de dentro, certo? Fato principal. A temperatura da porta deve ser checada à procura de indícios que demonstrem a presença da altura da capa térmica. Então, naturalmente, os dois operadores ali eles vão tatear essa porta à medida para que eles consigam encontrar um consenso ali de onde é que está o nível daquela capa térmica. Eles estão tratando de um ambiente incubado, tá? De um ambiente compartimentado. Então, para poder dimensionar onde está o acúmulo daquela capa térmica. Então, se a porta estiver pirolizando ou termolizando, o que eu vou fazer? Aplicar um jato mole a fim de não perdê-la. Afinal, a porta representa um recurso capaz de limitar a ventilação do foco que está atrás dela, certo? Para a confirmação das suspeitas, é necessário efetuar a abertura de uma porta para a confirmação visual da condição no interior do cômodo. Para isso, procede-se da seguinte forma. Um jato deve ser regulado para neblinado estreito, para que passe pela pequena abertura da porta. O operador do esguicho lança 2 pulsos neblinados curtos sobre a porta, certo? Visando deixar em suspensão uma neblina de água na região superior da porta. E para que serve essa aplicação de pulsos do lado de fora da porta, na entrada? Justamente pelo fato principal de minuciosidade necessária nessa abordagem de ambiente, certo? Nessa passagem de porta.
Se eu estou tratando de uma abordagem de ambiente no qual eu estou dentro da edificação, o que eu vou ter? Olha o contexto que eu vou ter. Eu vou ter, se eu estou num corredor, acessando, abordando um ambiente num possível quarto, onde está o foco daquele incêndio, as frechas desse ambiente vão escapar gases combustíveis para o ambiente que eu estou. Certo? Então, qualquer abertura indiscriminada com o acúmulo desses gases combustíveis no ambiente que eu estou, pode fazer com que esses gases combustíveis, junto com o comburente que está no ambiente que eu estou, em contato com a fonte ígnea do ambiente que eu acabei de abrir, cause a ignição de todo o ambiente que eu estou e atrás de mim, certo? Então, esse é o que a gente chama de flash fire. O que não acontece se eu estou partindo de fora da edificação para dentro, certo? Então, se eu estou de fora para dentro, acessando uma sala, por exemplo, todos os gases que escapam dessas frestas não se acumulam no ambiente que eu estou. Então, essa minúcia é essencial se eu estou partindo da abordagem de ambiente no interior da edificação. Ok? Ao proceder à abertura, os gases aquecidos que escapam terão menos chance de se inflamarem, como eu havia dito, já que se misturam à neblina e perderão calor ao mesmo tempo em que a neblina transforma-se em vapor, certo? Diluindo os gases. Então, terceiro ponto, ele é ilustrado ali na foto. Terceiro ponto, o auxiliar da linha posicionado para a abertura da porta de modo protegido, abre a porta deixando à mostra uma pequena fresta. Pela fresta, o operador do esguicho lança um pulso neblinado médio na parte superior da abertura, enquanto visualiza as condições do interior. Beleza? E aqui, numa primeira condição, se o foco estiver na fase inicial. Fase inicial de queima de um foco não apresenta grande potencial de risco iminente, certo? Então, devido aos aspectos menos alarmantes que um foco em fase inicial apresenta, o grande risco para os bombeiros é a negligência com aspectos básicos relativos à segurança. Então, atenção aos gases tóxicos aí, independente de estar em fase inicial ou não, certo? Um pequeno foco é capaz de inundar um ambiente grande com fumaça e calor. Por isso, algumas vezes bombeiros inexperientes ou afoitos podem abafar-se e exagerar o uso de água no combate por um dimensionamento equivocado das proporções do foco. É comum ocorrer prejuízos materiais significantes pelo uso indevido e excessivo de água no combate. Okay? Lembrando que a água que escorre ou se acumula no chão não absorveu calor suficiente para evaporar, ou seja, não foi aproveitada naquilo que tem de melhor, sua capacidade de resfriamento. O combate ao foco em si deve ser feito de modo a tentar preservar o material que ainda não queimou. Sugere-se pulsos neblinados para resfriar a fumaça. Se for o caso, pense para extinguir o foco, certo? Então, à medida quanto mais na fase inicial tiver, menos minucioso eu vou ser nesse primeiro contato assim que eu tiver uma informação concreta, ou seja, assim que eu conseguir, na primeira aplicação de água dentro da edificação, dentro do ambiente, eu vou colher as informações necessárias para saber se as minúcias que eu tiver que tomar na sequência serão preservadas ou não, certo? Então, se eu estiver tratando de um princípio de incêndio tão princípio quanto não tenha nem chama, então não tem nem por que eu progredir, né, ajoelhado ou progredir aplicando pulso, nem fumaça eu tenho acumulada nesse ambiente. Então, literalmente, eu vou levantar e vou lá até o foco e vou fazer a extinção. Só que ele vai crescendo, a minúcia dessas etapas vai crescendo à medida com que o risco também vai crescendo de acordo com as fases desse desenvolvimento desse incêndio, tá ok? Então, eu me deparando com focos em desenvolvimento, o que isso vai mudar para mim? O que isso vai acarretar? Claramente,
a gente tem um nível de risco bem maior. Então, as minhas ações terão que ser diferentes, certo? Como a gente já viu anteriormente, na fase de desenvolvimento, a concentração de oxigênio no ambiente permite a ocorrência de vivas chamas, certo? Em decorrência disso, não há normalmente problemas na abertura de acessos. Como essa é a regra geral, ainda assim a abordagem deve ser cautelosa devido às exceções. Toda ventilação vai acelerar a queima e aumentar a taxa de liberação de calor. Então, uma regra não inviabiliza a outra, certo? Já estudamos que, em foco na fase de queima livre, pode ocorrer o fenômeno conhecido como flashover. Reconhecendo a queima livre e verificando os sinais indicativos de flashover, a abordagem deve considerar esse risco. Os sinais indicativos de flashover muito se confundem com os sinais que indicam a própria queima livre. Barulho, luminosidade da chama, fumaça aquecida e chama subindo pela coluna de fumaça acima do foco. Outros são mais específicos do fenômeno citado. Fumaça muito densa, muito opaca e muito escura, calor excessivo sendo irradiado pela fumaça, chamas muito vivas e subindo pela coluna de fumaça que se ergue no foco, desprendimento de vapores de materiais ainda não incendiados, fumaça mostrando alterações de padrão, revoluções rápidas e abaixamentos do plano neutro, ocorrência de fenômeno como flame over, rollover, este último sendo um claríssimo sinal da iminência do flashover. Nesses ambientes, o combate deve priorizar o ataque à capa térmica, a camada de fumaça que se acumula a partir do teto. Você talvez se pergunte a razão disso e talvez esteja pensando que um ataque direto ao fogo eliminaria a fonte de calor que é a causadora do flashover. Ocorre que a queima nos combustíveis presentes na fumaça irradia muito mais calor do que a queima do material que alimenta o foco, normalmente sólidos em um incêndio urbano. Deve o bombeiro utilizar pulsos neblinados curtos. Os jatos devem ser direcionados em rajadas curtas para aproveitar uma maior superfície de resfriamento. Os pulsos devem ser distribuídos pela carpa térmica e, na medida em que forem disparados, deve o bombeiro aguardar alguns instantes e observar o efeito que a expansão do vapor de água provocará para continuar no combate à fumaça ou não, enquanto aguarda os jatos curtos podem ser direcionados ao foco, tá, ok? Então são ciclos. Então eu vou aplicar água tentando aproveitar ela da melhor forma possível, sempre visando o quê? O resfriamento da fumaça, na medida do possível o ataque ao foco. Mas a prioridade aqui, falando de energia, né? Falando de dano, possibilidade de dano causado, será a fumaça. Deve-se tomar cuidado para não jogar água em excesso, tanto para não provocar danos materiais, como também não abaixar o nível da capa de fumaça pela expansão dos vapores d'água. O objetivo não é abaixar a fumaça, isso provocará a diminuição da visibilidade. A meta é somente o resfriamento do combustível da fumaça para que não entre em ignição. Outro risco de jogar água em excesso é que, se a capa de fumaça abaixar demais, pode sufocar possíveis vítimas que se encontram no ambiente e nos ambientes anexos. Uma vez estabilizado, o ambiente ele pode ser penetrado para a extinção do foco para o pêncil ou jato mole. E agora, me deparando com um ambiente incubado, o que vai diferenciar as minhas atitudes, né? O ambiente em queima lenta apresenta uma série de riscos. O primeiro deles é o subdimensionamento da potencialidade lesiva que apresenta, né? Pode haver poucas chamas ou nenhuma, o ambiente parece estar controlado, o que é um grande equívoco. Na verdade, o ambiente está quieto como uma bomba antes da ignição, certo? Uma abordagem errada pode detoná-lo. Assim, o que era um ambiente queimado lentamente apenas com brasas pode se tornar um ambiente completamente tomado pelas chamas após a deflagração violenta da fumaça. Então, controlar essa abertura, controlar esse acesso vai ser primordial aqui e fazer uma avaliação condizente com o que o senhor está encontrando ali, certo? Saber identificar esse ambiente incubado, como a gente vai abordar dentro do conteúdo nosso aqui.
Nunca se deve esquecer que, mesmo que não haja oxigênio para a queima viva, a termólise ocorre até com 0% de O2, certo? De oxigênio. Isso significa que, enquanto estiver quente, o ambiente acumulará vapores combustíveis. Além desse, há outros riscos tais como baixa visibilidade, alta concentração de gases tóxicos e baixa concentração de oxigênio. Para a abordagem ambiente, o risco de backdraft é o principal problema. Conforme estudamos no decaimento, os combustíveis, gases, vapores, partículas líquidas e sólidas presentes na fumaça podem estar com temperaturas acima da temperatura de ignição, mas devido ao confinamento do ambiente, ultrapassam o limite superior de inflamabilidade, ou seja, há combustível em excesso para a escassa quantidade de oxigênio nesse ambiente, por isso não queima. Quando um acesso é aberto e o ar entra ofertando oxigênio, tão logo a concentração atinge um patamar adequado, a fumaça deflagra-se e a queima violenta que ocorre é o backdraft. Mas que sinais eu vou ter que me preocupar numa condição com risco de backdraft, certo? Então, vamos lá. Fumaça sob pressão no ambiente fechado, calor excessivo nota-se pela temperatura da porta, fumaça mudando de cor cinza e amarelada para caque e saindo do ambiente em forma de lufada, pequenas chamas ou inexistências dessas, certo? Fuligem e óleo impregnado no vidro das janelas, pouco ruído, se não se ouve o crepitar das chamas. Movimento de ar para o interior do ambiente, quando alguma abertura é feita, em alguns casos ouve-se o ar assoviando ao passar pelas frestas. Chamas aparecendo na fumaça assim que esta escapa do ambiente, então flame over. Tá, mas o que eu faço, né? Então vamos lá. Ao perceber os sinais, a equipe de bombeiros deve abordar o ambiente com toda a cautela. Nesse ambiente, por sua dinâmica e característica, vê-se que combustíveis na fumaça precisam apenas atingir a concentração adequada para a queima violenta. Ao se abrir uma porta ou janela, inevitavelmente o ar estará entrando no ambiente e, consequentemente, carregando O2, fornecendo exatamente o que os gases precisam para se deflagrarem. Como é necessária uma abertura para que se entre no ambiente, ao oferecer o comburente, os bombeiros devem retirar algo para que os requisitos da combustão não estejam todos presentes, ou seja, resfriamento. Os passos 1 a 4 da abordagem de ambiente devem ser repetidos até que o aspecto da fumaça esteja indicado uma menor combustibilidade. Verifica-se isso pela fumaça mais clara, ou seja, acinzentada, menos densa, menos opaca e movendo-se de forma menos turbulenta. Em seguida, caso necessário, deve ser utilizado a técnica de saturação por neblina pela parte superior da porta até que o ambiente permita a entrada dos bombeiros. Assim que os sinais de risco diminuírem, a porta deve começar a ser aberta lentamente enquanto o operador do juízo procura saturar a região superior do cômodo nas imediações da porta, na parte interna com pulso neblinado médio. A intenção dessa neblina é diminuir a combustibilidade da fumaça próxima à porta que vai ter contato com o oxigênio e o resfriamento para baixar a temperatura aquém do ponto de ignição. Uma vez que o ambiente foi abordado, ele deve ser dominado. Em um ambiente em queima lenta, o calor e a fumaça devem ser dissipados para prevenir novas ignições. Isso deve ser feito por meio de uma das técnicas de ventilação. Os possíveis focos devem ser resfriados para que não entrem em ignição à medida com que a fumaça for expulsa. Então a gente fez dessa etapa, né, falando agora de abordagem de ambiente e passagem de porta. É uma etapa muito prática. Então eu vou me fazer do auxílio do vídeo de exemplificação de todos esses procedimentos que a gente acabou de falar. Então, para complementar isso aqui, eu vou anexar junto da apresentação e da videoaula o vídeo de todas essas atividades sendo feitas na prática. Então, para os senhores prestarem atenção em exatamente tudo que a gente acabou de falar. Tá ok? Então, senhores, encerramos aqui mais uma instrução programada para os senhores e até a próxima.